Graça e paz a todos. Satisfação ter você aqui comigo. Nesta feita vamos ler o Salmo de número 15. O título desse salmo na minha Bíblia é O Verdadeiro Cidadão dos Céus. É um salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é reprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Podemos dizer que o Salmo de número 15 é um salmo doutrinário. Aqui vai falar sobre o hóspede de Deus, um dos maiores privilégios concedidos ao ser humano é ser escolhido no coração de Deus. É um salmo que fala do homem a quem o Senhor recebe como seu hóspede para uma comunhão permanente e consistente com o Altíssimo. Como já falei, é um salmo de Davi, o qual responde com detalhes éticos às duas perguntas do primeiro versículo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É um salmo que traz a resposta. Que tipo de pessoa desfruta da íntima presença de Deus e tem comunhão com Ele? Essa pergunta subentende que o crente pode dar motivo para que Deus retire a sua presença da vida dele pela prática da iniquidade e do engano, da calúnia ou do egoísmo. Por isso, devemos examinar diariamente os nossos atos, confessar nossos pecados e abandoná-los, e esforçar-nos constantemente em Cristo para nos apresentar aprovados diante de Deus e reconhecer que perder a nossa comunhão com Deus é perder tudo. Então vejamos as características ou qualificações ordenadas por Deus para os seus hóspedes, para aqueles que anseiam cultivar um relacionamento estreito de comunhão com Ele. E nós vamos dividir o salmo em dois pontos. Primeiro ponto, a conduta pessoal do hóspede de Deus, versículos 2 e o 3. E o segundo ponto, a conduta social do hóspede de Deus, dos versos 4 e 5. O termo conduta é sinônimo de comportamento ou procedimento. Isto fala do caráter e dos requisitos éticos indispensáveis do viver cristão. O apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, desafia-o a ter uma conduta modelar a toda prova quando escreve o seguinte, em 1 Timóteo 4, versículo de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A doutrina dos apóstolos, conforme escrito nas epístolas, está repleto de orientação e admoestação que fazem a diferença entre aqueles que estão em comunhão com Deus e os outros que negligenciam esses valores morais da vivência e do testemunho. O ensino positivo quanto à conduta pessoal. O que vive com integridade, no verso de número 2. Notemos que o termo hóspede de Deus, relacionado ao homem que deseja habitar no tabernáculo,
e morar no santo monte do Senhor, morar e habitar, dá ideia de residência fixa e permanente. Assim também, o que vive em integridade deve ter uma prática contínua desta virtude e não apenas um surfar esporádico nas ondas de movimentos perfeccionistas. Observemos os exemplos de Noé, Abraão e Paulo, respectivamente, em Gênesis 6:9, Gênesis 17:1 e Filipenses 3, de 4 a 14. Eu aconselho que você leia aí na sua Bíblia todos esses versículos. Eu vou ler somente o versículo de número 14 para me ganhar tempo aqui. Diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, foram homens que se manteram íntegros em meio a qualquer situação da vida, as lutas e provas que eles passaram, mas se mantiveram íntegros na presença de Deus em meio a gerações corruptas, em meio a situações difíceis, mas eles se manteram com as suas integridades. O que pratica a justiça? A prática da justiça geralmente está direcionada a Deus, ao próximo, à família e à igreja. Muito se clama hoje por justiça social e pouco se fala na justiça para as outras áreas na vida. O relacionamento com Deus, para muitos, é palmilhado por infidelidade e desobediência. O relacionamento familiar é tumultuado por atitudes grosseiras e injustas, por isso surgem tantas separações, revoltas e incompreensões. O relacionamento eclesiástico e denominacional, infelizmente, está contaminado de deslealdade, traição e descomedimentos. A verdade é que quando eu não dou e não faço aquilo que é traçado pelo direito que outros têm, estou sendo injusto. Ainda no mesmo versículo 2, o que fala a verdade de coração. Vivemos no meio de uma geração que ama a mentira e que galanteia com inverdades. Somos influenciados pelos costumes da época em que as fantasias, as ilusões e as fábulas provocadas pela crendice, ingenuidade religiosas desacreditam e vulgarizam a fé cristã. O pai da mentira, que é o diabo, tem arrastado crentes e cristãos incautos a fim de que vivam uma farsa constante de existência. Você já parou para pensar um pouquinho quem são os influenciadores da nossa geração? Quais são as pessoas que a mídia mais divulga como influenciadores para os nossos jovens? São pessoas que não têm testemunho de vida, são influenciadores totalmente contrários àquilo que é correto, àquilo que é certo. Então muitos estão vivendo uma mentira, um engano. Se nós quisermos viver no elevado estágio de comunhão, guarde isso no seu coração. Temos que ser fiéis à verdade e verbalizá-la no coração. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Até aqui falamos um pouco sobre o ensino positivo quanto à conduta pessoal. Vamos falar um pouco sobre o ensino negativo quanto à conduta pessoal. O que não difama com a língua. Em um outro estudo anterior eu falei sobre o Salmo de número 12.
E aí no versículo de número 1 do Salmo de número 12, o salmista pede socorro a Deus pelo desaparecimento dos piedosos fiéis nos seus dias. Nessas palavras deles, eles apresentam o contraste enorme entre o falar difamador e a palavra de Deus. Porque no Salmo 12, o versículo 6 e o 7, vai dizer que as palavras do Senhor são palavras puras. Então, o hóspede de Deus não pode andar difamando ninguém. Ainda no versículo de número 3 vai dizer o que não faz mal ao próximo. Em Mateus 22, 39, vai dizer o seguinte: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Filho de Deus deve amar a todos, inclusive seus inimigos. É um amor que tem 3 dimensões: amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Não é fácil, mas com a presença de Deus, para que possamos habitar eternamente no monte de Deus, no tabernáculo de Deus, precisamos amar os nossos inimigos. Amar quem nos ama é muito fácil, mas o amor, a Bíblia diz que encobre multidões de pecados. O amor suporta, o amor perdoa. Quem ama não maltrata, quem ama abraça, quem ama não quer o mal do seu próximo. Quantas pessoas fazem um mal tão grande a outras pessoas e nunca pensam na lei da semeadura? E a Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. É muito melhor nós semearmos coisas boas, porque nós vamos colher. Então, se nós temos a oportunidade de semear o amor, por que semear o ódio? Se nós temos a oportunidade de semear a paz, por que semear a guerra? Se nós podemos falar bem do nosso irmão, por que nós vamos falar mal do nosso irmão? Então, é melhor nós enchermos os nossos corações do amor de Deus, porque só a presença de Deus nos dá essa condição para que nós possamos amar, perdoar e viver o amor de Deus. Segundo ponto, a conduta social do hóspede de Deus. O ensino positivo quanto à conduta social. Verso de número 4. Tem por desprezível ao reprobo. Falamos de um Deus que é amor, mas também é justiça. Nós temos que aprender a palavra de Deus como ela é. Se quisermos permanecer na presença do Senhor, nossa atitude moral deve ser de repulsa ao homem mau e perverso, principalmente aquele que vive impiamente em nosso meio. Um dos pecados do sacerdote Eli foi exatamente a omissão de não repreender seus filhos das impiedades que cometiam em Israel. Tornou-se passivo e conivente numa situação que requeria a repreensão e o repúdio. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 11 a 14, você pode conferir isso que eu estou falando. Quantas vezes o respeito humano nos faz insensíveis e indiferentes para com o mal e seus agentes vestidos de cordeiros, mas repobros da fé cristã por práticas
carnais e malignas. Honra aos que temem ao Senhor. Verso 4. É pelo temor a Deus que o crente se qualifica na adoração reverente. Honrar os que temem a Deus é prova inconteste de temor e sabedoria, o que demonstra qualidade espiritual. O ensino negativo quanto à conduta social, o que jura com dano próprio e não se retrata. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser sim, sim, não, não. Aquele que deseja entrar no trono da graça para ter acesso livre tem de ser um homem correto, que leve a sério seus compromissos, ainda que as circunstâncias se tenham alterado em danos pessoais. Temos um grande exemplo bíblico de um homem chamado Jefté, em Juízes capítulo 11, mais precisamente no versículo de número 39. Ele deu uma palavra, assumiu um compromisso. Se o Senhor estivesse com ele, para ele vencer a guerra a favor de Israel, a primeira pessoa que se apresentasse a ele, ele apresentaria ao Senhor e ofereceria a Deus. E quem se apresentou diante de Jefté? A única filha que ele tinha. E ele cumpriu aquele voto e apresentou aquela menina ao Senhor. A palavra, ela tem que ser honrada, ainda que haja alterações ou que nos traga alguns danos, mas é a palavra, é o sim, sim e o não, não. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Naquela época, era estabelecido na lei a cobrança de juros a um israelita pobre. Êxodo 22 e o verso 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. No mundo capitalista há uma verdadeira exploração nos negócios de empréstimo e muitos são escravos de suas dívidas por causa dos juros exorbitantes. Você imagina quantas pessoas vivem à mercê de outras, como se fossem escravos, com dívidas absurdas, pessoas que perdem até a própria vida porque se envolvem em grandes dívidas, outros que pedem dinheiro emprestado e não pagam. Então pense um pouco sobre isso, é muito melhor você evitar. No verso de número 5, que não aceita suborno contra o inocente. Em 1 Reis, capítulo de número 21, do versículo 5 ao 13, você pode conferir um dos casos típicos de suborno contra um homem inocente. Quando Jezabel subornou 2 homens malignos para testemunharem falsamente contra Nabote, o jezreelita, para que o mesmo fosse apedrejado e Acabe tomasse a sua herança. Simplesmente porque Nabote tinha uma propriedade, uma terra que Acabe desejava aquilo que Nabote tinha. E aquela mulher subornou aqueles homens para tomar a herança de Nabote. Você imagina que nível chega o homem, principalmente aquelas pessoas que têm o poder nas mãos, o poder do dinheiro, pessoas que têm o poder da locução, que falam muito bem. Quantas pessoas que convencem as outras a praticar o mal com a sua lábia, com o seu falar fácil, elas conseguem
manipular outras pessoas e praticar o mal, um terrível mal. Está escrito na lei, em Êxodo 23, versículo de número 8, também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, se o hóspede de Deus, aquele que é chamado por Deus para morar no seu tabernáculo, no seu santo monte, se proceder bem, cumprir todos os requisitos exigidos por ele, como está escrito aqui nesse salmo, no versículo 5 vai dizer o seguinte: quem deste modo procede não será jamais abalado. As qualificações listadas nos versículos de 2 a 5 nos fazem aptos, pela graça de Deus, à comunhão com Ele. Seremos dignos, assim como o israelita íntegro era digno de participar da adoração no templo do Senhor. Se passarmos no teste divino da integridade, da justiça e da retidão, o novo caminho que Cristo nos consagrou pela sua própria carne estará aberto e entraremos no tabernáculo celestial, onde temos o sacerdote e advogado que intercede por nós diante do Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe o meu abraço e a minha gratidão. Fica na bênção de Deus. Paz.